Obrigado, que a paz bendita de Jesus, o olhar amoroso de Maria de Nazaré, aqueça os nossos corações. Eu queria fazer uma correção, Muriel. Você falou que a casa são os melhores palestrantes, não é o meu caso. Não, eu me enganei. Eu também engano todo mundo. Eu engano. Que eu falo o seguinte, que o palestrante é Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klinge, são aqueles que realmente têm a facilidade da tribuna. Eu digo que quando a casa fica no sufoco, chama qualquer um. E quando a gente vê assim a casa cheia em plena segunda-feira, eu percebo nitidamente uma frase do Chico, que é o mentor da casa que eu estou matriculado, que o Chico costuma dizer, quando ele ia a uma casa espírita que tivesse muita gente, ele falava assim: estamos todos com muita saudade de Jesus. Então é por isso que nós vamos na casa espírita, ainda mais na casa do vaso escolhido, né? De Paulo de Tarso, que representa para a gente a capacidade de mudança de comportamento diante das maiores adversidades. Porque quando nos falam assim, Emmanuel fala para a gente, né, no Pão Nosso, que quando alguém faz uma proposta, olha, você tem que ser mais amoroso, tem que ser mais educado, mais consciencioso, e normalmente a gente responde assim: é muito difícil, eu não consigo, eu até me esforço. Aí Emmanuel diz para a gente que na realidade nós não queremos. Porque a figura de Paulo de Tarso é a representação clássica da capacidade de mudança de comportamento de um espírito encarnado. A diferença entre nós e Paulo de Tarso é pequena, é só uma questão de vontade. É só isso, nada mais. Kardec pergunta aos benfeitores, no Livro dos Espíritos, eu tenho dificuldade de guardar o número do Livro dos Espíritos, mas está entre o número 1 e a 1019. Lê tudo, acha e vai encontrar essa que eu vou falar agora, que Kardec pergunta aos benfeitores se vencido os vícios e os defeitos, o que impede o homem de avançar, de progredir moralmente? Aí os benfeitores falam assim: o interesse pessoal. É o grande calcanhar de Aquiles de todos nós. Porque quando a gente fala em casa espírita, por exemplo, eu estava sentado ali, eu vi que as pessoas passando para sentar, e aí passou uma irmã ali pelo canrombé, esbarrou no canrombé, descobriu ele: não, sabe, tudo bem, a gente tem um carinho danado, até que o metrô 5 horas da manhã, lá vai a caridade para o espaço, né? Entendeu? A gente esquece, aí acha que isso é um umbral. Não é um umbral, é metrô e você está dentro dele porque tem um espírito necessitado. Isso aí sem dúvida. Se fosse um espírito um pouquinho melhor, estava lá em nosso lar, andando de aérobus, todo mundo sentado, 200 pessoas sentadas ordeiramente. Isso é o céu. A gente sabe que é o céu. Então, a nossa conduta ela é muito compatível com o local que nós estejamos atuando, não é? A gente chega em casa, muitas das vezes, em diversas situações, a nossa atitude ela está longe de um projeto de educação bem elaborada. Se algo saiu do nosso contentamento num trajeto entre o carro, o metrô, o ônibus e a porta de casa, a nossa insatisfação começa quando abre a porta de casa. A esposa fala assim: chegou, meu bem, queria que eu viesse da onde? Eu passei um dia de cão, enfrentando trabalhos, patrão chato ou funcionário relapso, aí no trânsito aconteceu isso, aquilo, a gente despeja tudo. E a única coisa que a pessoa perguntou se foi assim: nós chegamos bem. Por quê? Porque esse entendimento acerca de nós em relação à família, ele está intrinsecamente ligado a uma condição de sociedade que nós estabelecemos aonde? No nosso íntimo. Jesus, falando sobre a questão da prece, tinha ensinado aos discípulos o Pai Nosso como sendo um dos elementos mais fáceis de assimilação, de ligação entre o Filho, que é toda a criação, e o Pai. Ele traz para a gente essa pérola da espiritualidade superior, que é o Pai Nosso. E aí, um discípulo, o André, fala assim: mestre, tu já ensinou a gente a orar, é uma oração que toca a alma da gente, mas onde
devemos orar? Na casa espírita? Na praia? Ou nos campos? Aí Jesus fala assim: quando tiveres que orar ao Pai, recolha-se ao silêncio do teu quarto, que o Pai que tudo vê em secreto vos dará o necessário para a vossa subsistência. O que Jesus está falando para a gente? O silêncio do nosso quarto é onde nós somos realmente verdadeiros. Mas numa extensão tão grande que muitas das vezes nos assusta as nossas condutas de irascibilidade, nossas condutas de um egoísmo feroz, é dentro do nosso quarto. Mas a gente lembra disso com muita facilidade, mas esquece que Jesus fala assim, que o Pai que vê em secreto, ou seja, todos os nossos pensamentos, sentimentos, todos os nossos desejos mais íntimos, Deus conhece. E a partir desse entendimento de que o Pai vê em secreto, como que o Evaldo vai se olhar no espelho quando ele perde aquilo que ele já tem pouco, que é a paciência no seu grupo familiar? Porque, inclusive, Murilo, isso é uma palestra que tinha que ser sábado. Porque domingo ninguém trabalha, eu emendava. Hoje não, tem que terminar cedo, entendeu? Porque é muita coisa, né? Porque o Murilo escolheu, se vocês veem qual é a indicação, ele coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, mais Céu e Inferno, mais Gênesis, mais até aquele livro indiano, ele botou na lista para você estudar, para falar hoje. E eu não consegui chegar no Evangelho. Mas vamos lá. Porque a questão família é uma questão que diz respeito a gente do nosso comportamento. Eu, sinceramente, não fico muito interessado como é o comportamento de vocês dentro da casa de vocês, porque o meu, muitas das vezes, não me agrada. Dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus netos. Por quê? Porque a proposta da doutrina espírita, Kardec nos propõe duas condições para que nós nos autodenominamos como espírita. Kardec fala, o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. A primeira, promover a transformação moral. O que Paulo de Tarso fala de alimpai-vos do fermento velho. Tirar aquela prática constante do ontem, que era tão comum, aonde eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar com um brau assim. Porque é uma sequência natural. Se eu não modifico a minha atitude, como eu posso esperar, como diz a canção de Carlinhos Conceição, o céu dos preguiçosos? Como é que eu posso esperar? Se eu não fizer uma transformação no meu entendimento, porque eu não posso mudar ninguém, eu não posso mudar minha esposa, meus filhos, meus netos, não posso, não tenho essa capacidade. E nem Jesus deseja mudar ninguém. Porque o Mestre fala assim para nós, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não diz que vai carregar ninguém nas costas. Essa história de que estou nos braços do Senhor é legal para quem desencarnou. Para a gente não dá para pensar, e muito menos quando na condição de espíritos, que Jesus vai nos carregar no colo, porque não vai. Ele não propõe isso no seu Evangelho. Então Kardec propõe para a gente que o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Pelo esforço que emprega em domar as nossas más inclinações. O que Kardec está falando? A gente vive numa cidade bem grande e, evidentemente, o trânsito com inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, e a gente sabe que a gente não pode extravasar o nosso rancor, a nossa raiva, o nosso destempero com o motorista da frente, com o motorista de trás e o motorista do lado, porque a gente não sabe as consequências que advirão dessa situação, não é? Não é uma realidade? A gente, muitas das vezes, a gente engole uma irritação porque eu não sei o que o outro é capaz de fazer num momento de dificuldade de equilíbrio. E em casa? Será que eu tenho o mesmo procedimento em casa? Quando o marido chega, pergunta alguma coisa para a esposa pergunta para o
os filhos interpelam os pais sobre algum assunto, ou então os pais buscam saber as condições que os filhos estão desenvolvendo a sua tarefa? Será que a gente tem a mesma capacidade de pensar 2, 3 vezes para não agir pela voluntariedade? Evidentemente que não. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, onde um irmão relata que uma pessoa fala assim: na minha casa eu sou respeitado. E o benfeitor acrescenta: e odiado. Porque o projeto da espiritualidade através de Jesus para a família é um projeto de trabalho de conscientização da necessidade da mudança. Por que aquela pessoa que eu digo, num período da minha existência, que eu amo, que eu quero conviver com ela pela eternidade afora, né, que é mentira, mas a gente fala porque é gostoso de falar e mais ainda de ouvir, né? Não, meu amor, mesmo que a gente morra, eu continuarei te amando, e às vezes não dura um mês. Não é? A gente sabe que é assim. A volatilidade hoje dos nossos sentimentos fazem com que eu tenha pouca paciência. Certa vez perguntaram a uma idosa qual a grande diferença entre os casamentos dos nossos pais ou avós e os casamentos atuais. E ela falou assim: na minha época, minha filha, eu aprendi que rasgou costura, quebrou, cola. Hoje rasgou, joga fora. Quebrou, joga fora. Então a gente já não tem. Eu estou falando isso, mas eu estou no segundo casamento. Quero a Deus que seja pai por aí. Porque eu acho que ninguém mais merece me aturar, né, uma outra vítima, né? Eu não acho que vale a pena, não. Mas o que eu estou falando? Que não quer dizer que as relações matrimoniais ou de família, elas sejam aquela... Vou falar uma coisa para os mais novos, eles não vão gostar, não vou falar. Não existe alma gêmea. Tá bom? Não adianta querer beijar o sapo para virar príncipe, porque não vira. Eu sou testemunha disso. Tá? Não tem alma gêmea, tem alma algemada. Isso tem. E muito. Porque a partir do momento que eu não te amo, eu vou te odiar. E o ódio acrisola aquela relação de uma certa forma, que você separa do infeliz há 20 anos, mas de não esqueça o que ele fez. Sabe? A guarda dos ressentimentos de nossas vidas em comum, elas atravessam existências. Elas atravessam reencarnações. É por isso que a proposta da doutrina em relação à família é uma perspectiva que não começou nessa encarnação para nenhum de nós. E nem vai ser o ponto final nessa encarnação. Há quem consegue. Eu aconselho vocês a lerem o capítulo 20 do livro Nosso Lar, Noções de Lar, aonde Dona Laura, que é a mãe de Lísias, quem lê o livro vai lembrar desse capítulo. A mãe de Lísias, ela conversa com o André Luiz acerca das noções de lar. E o que são noções de lar? E ela já coloca uma orientação nesse capítulo que eu achei maravilhosa, que ela diz o seguinte: não trataremos aqui do homem ou da mulher, trataremos do sentimento masculino e do sentimento feminino, que é uma visão completamente diferente daquela, e isso em 1943, não está falando em 2023. Em 1943, André Luiz já traz essa visão de modernidade, que nós não temos mais aquela constituição familiar tradicional da vovó e do vovô, e temos que compreender que é um processo natural de entendimento, mesmo que quando chega na minha casa, o bicho pega. Na casa do outro, eu tenho que entender porque, afinal de contas, temos que ter a liberdade dos nossos sentimentos, mas daquela porta para dentro é minha regra. Então, eu também, mais uma vez, imponho aos meus filhos que da rua eles fazem o que quiserem, agora dentro da minha casa, dentro da minha lei. E está errado isso. Dona Laura vem falar isso para a gente. Que as noções de lar está estabelecida para o sentimento masculino e feminino. E que formam um ângulo reto.
O sentimento feminino eleva a família para o lado espiritual e o sentimento masculino transforma a família numa linha horizontal onde se visa apenas o aspecto material da presente encarnação. E a doutrina vem dar uma olhada mais avantajada para isso. E nesse capítulo 20, a dona Laura vem fazendo um discernimento acerca da relação familiar, a conduta dos sentimentos masculino e feminino para o bem comum. Porque o objetivo do lado do sentimento feminino é trazer o sentimento masculino para que transforme aquele ângulo de 90 graus num ângulo de 45 graus, mais próximo de uma harmonia. E aí, um estudioso da doutrina, chamado Rodolfo Caligares, ele lançou um livro que ele intitulou como Estudando o Evangelho. E ele vai comentar esse capítulo 20 do livro Nosso Lar. E ele fala para a gente que, segundo os estudos que ele empreendeu junto às visões socioeconômicas da humanidade, existem 5 tipos de casamento. O casamento transcendental, raríssimo de encontrar na Terra, tá? É sim um casamento de almas queridas, almas irmãs. E a gente tem pouca informação acerca desses casamentos transcendentais, e a única ideia que o Rodolfo Caligares dá para a gente nessa obra é o casamento de Maria e José. Embora com um aspecto físico, mas que objetivavam um bem maior para a humanidade terrena. Tá? Aí depois ele fala que tem os casamentos afins, que são aqueles casamentos onde 2 seres se unem para proporcionar a chegada de espíritos que tenham uma tarefa de mudar um grupo social, uma casa espírita, uma igreja católica, uma igreja protestante, são os afins. Aí ele vem em seguida com os casamentos provacionais. É aquele que eu me uno a outra pessoa com a finalidade de testar a minha possibilidade de entendimento acerca do outro. Complica pra gente. E ele fala nesse livro que esse casamento é a grande maioria, chegando a cerca de 87% dos casamentos no plano material. Casamento provacional, aonde eu vou testar, e isso eu faço com vontade, a paciência da minha mulher. Outro dia eu peguei com ela fazendo uma prece, e ela falando assim: Senhor, te peço de coração aberto, que o Senhor me dê paciência, porque se me der força eu bato nele. Ela é pequenininha assim, bate mesmo. Sabe? Então o casamento provacional é aquele aonde eu exercito os meus conhecimentos evangélicos, aonde eu exercito aquilo que eu aprendo na casa espírita. Porque a casa espírita, você veio a primeira vez, mas outros irmãos, primeira vez, eu vou dizer, não está aqui para agradar ninguém, não. Não está, não. Não está aqui para abanar ego de ninguém, vaidade de ninguém. A casa espírita está aqui para tirar, como diz o senhor Allan Kardec, o véu da letra como consolador prometido por Jesus. É para dizer aquilo que eu preciso ouvir. E nesse caso em particular, eu estou falando, a orelha mais perto da minha boca é a minha, não é a tua que está aqui velhinha, é a minha. Para que eu aprenda, na convivência familiar, eu aprender a respeitar o direito dos meus filhos. Mas só que muitas das vezes eu entendo que eu tenho que respeitar o direito de uma criança de 5 anos. Foge a minha compreensão. Foge a minha compreensão. Porque eu estava vendo no outro dia no Facebook, um garotinho, devia ter uns 2 anos de idade, sentado à frente da televisão, enorme, devia ser uns 150 polegadas a televisão, e o pai falando assim: não acorda cedo para trabalhar, não sabe quanto custa a luz, nem o preço dessa televisão, mas eu não sou doido de tirar o controle da mão dele. Não é assim? Na minha casa não era, não. Na minha casa não era, não. Na minha casa eu sempre entendi que as regras de convivência familiar se aprende desde criança, aonde eu estabeleci as regras e limites para os meus filhos.
Dava problema? Inúmeros. Mas hoje, graças a Deus, os netos estão aprendendo com os pais aquilo que os pais aprenderam com hoje os avós. Então, num casamento provacional, não sei se vocês conhecem, Padre Fábio de Mello. Ele tem cada música linda, eu curto bastante as músicas dele, escuto bastante. Ele falando numa missa de comemoração de 50 anos de casamento. E ele olhou para os dois, Murilo, e falou assim: ninguém faz 50 anos de casado sem muito perdão. Hoje eu diria o seguinte: hoje, ninguém faz 2 anos de casado se não tiver muito perdão. Porque é complicado. É isso que está a aprovação, aonde ela pinta o cabelo, você diz que está horrível, mas ela fala, vai ficar assim mesmo. E que se dane que você não gostou. Aí você fala assim, até que não ficou muito bom. Né? Porque quando você não tem a vontade satisfeita, você começa a acomodar. Por quê? Até porque você vai ter que olhar para a cara dele mesmo, o dia todo, não tem pra onde fugir, né? Conhece aquele ditado, quem ama o feio e bonito lhe parece? Conhece? Esse é um ditado antigo. Mas sabe por que tem esse ditado? Porque você olhando todo dia para o feio, tem que ser tão feio assim não, gente. É falta de costume, né? Então, assim também são quando você consegue detectar alguma atitude no outro ou na outra que não te agrada, mas você, pelo amor de Deus, tem que dar o direito à pessoa a ser ela mesma. Ela tem o direito de expor a sua opinião, mesmo que contrarie a sua, porque o que normalmente acontece é isso, né? As esposas e os maridos têm a habilidade de um contrariar o outro. Por quê? Porque eu entendo que aqui na casa espírita, se o Murilo falar, ali tem um irmão ali com a camisa bonita ali do Flamengo, fala assim, só vai entrar aqui agora vascaíno. Não vinha, né? Vinha? Tá Tá ri, né? Isso não é caridade não, tá? Não é caridade não. Mas tudo bem. Tá bom? Mas eu falo, bom, eu preciso vir na casa espírita. E mandar gritar, Vasco, casaca, eu vou gritar, eu quero aprender, eu quero associar algum ensinamento do Evangelho que eu não consigo aplicar na minha vida. Porque eu tenho um segredo, quando a gente desencarnar não tem Vasco e Flamengo do outro lado não, irmão. Não tem. Lá do outro lado, sabe o que tem? Eu fui pedir isso no outro dia, fiquei apavorado. Assim, um telão, Murilo, desse tamanho dessa parede aqui, sabe? Passando todas as mensagens do WhatsApp. Até aquela que se apagou. O que você prefere, gritar Vasco ou ver as mensagens todas que você editou no WhatsApp? Eu gritaria Vasco cheio de alegria. Sem sombra de dúvida. Então, nessa relação familiar, vamos ter momentos de descontentamento, sim. Mas o que deve pesar para mim? A minha proposta de modificação e de exercício do amor ao próximo ou apenas a minha vontade? Quando começa a valer apenas a minha vontade, eu vou encontrar dificuldade. Porque certa manhã, eu acordando na minha casa, eu tinha tido uma encrenca danada com a minha esposa, ela vai ver esse vídeo, vai dar bem, mas eu estou falando. Eu tenho um canal no YouTube, né, Murilo? Aí eu boto os vídeos lá, sabe? Aí ela não vem, estava trabalhando, não dava tempo, ela chega em casa e fala assim, o que tu falou lá? Eu falei, vê, eu não tenho coragem de repetir. Mas aí eu tinha tido uma discussão com a minha esposa, de manhã acordei, fui no banheiro para fazer minha higiene, aí eu olho para o espelho, eu olho lá, vejo o meu protetor, meu mentor, e olhando no espelho. Aí ele falou assim, meu filho, todo dia de manhã você tem 2 opções que você carregará ao longo do dia, mas é todo dia de manhã. Você tem a opção de ter razão ou ser feliz. Porque não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter. Agora, a decisão é sua. Quando chega no final do dia, normalmente eu faço uma análise. Quantas vezes eu provoquei a minha infelicidade querendo ter razão? Se a proposta da doutrina é tomar as minhas más inclinações, eu não posso querer ter razão sempre. Porque meu desejo de ser feliz ao lado da minha companheira, do meu companheiro, é de que nós nos habituemos a abrir mão
das opiniões que nós colocamos ser, às vezes a gente usa até a palavra bonita, uma frase bonita, são questões pétreas da minha moralidade. Não aceito que toque nisso. Tu vai desencarnar. É inevitável. E quando a gente desencarna, a gente perde um atributo muito importante no plano material, que é o tal do livre-arbítrio. Você não pode mais ir aonde você deseja. Hoje também não, mas é um pouquinho mais maleável, né? Mas você perde o livre-arbítrio, você perde a capacidade de alguém começar a falar: eu não quero te ouvir, virar as costas e vou embora. Não é assim? A gente perde isso. Por quê? Porque a conversa no plano espiritual é a nível mental. É pensamento, não são palavras articuladas. E quando você começa a ouvir certas frases que te magoam e você não pode retrucar porque são verdades na maioria das vezes, eu vou falar o quê? Deveria ter optado em ser feliz. Então é uma decisão que nós temos a possibilidade de escolher hoje. A possibilidade de nós seguirmos o Evangelho de Jesus não é um aspecto religioso ou, para muitas pessoas, fanatismo religioso, não é sectarismo religioso. Seguir o Evangelho de Jesus é uma questão de inteligência. Intelectualidade nós temos, porque alguns de nós teve a oportunidade de fazer uma faculdade, um curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí afora. Agora, ser inteligente é saber as escolhas corretas que podemos fazer. A proposta de Jesus de hajas como entender, mas irás receber como fizer, como merecer, que é o livre-arbítrio, me propõe um ato de inteligência. Na hora em que há um entreveiro dentro de casa e que minha índole manda que eu responda, que eu devolva na mesma moeda, é um ato de intelectualidade eu ficar em silêncio e buscar apoio naquele conceito religioso moral que eu absorvi para mim. Porque eu sei, quem acredita que a vida continua na espiritualidade depois da morte? Eu não acredito. Eu tenho certeza absoluta. Acreditar vem de crença, certeza vem da fé, vem da confiança de que um fato existe. Porque quando eu só acredito, eu preciso sempre de motivos que renovem a minha crença. Porque se chegar alguém para mim com uma capacidade de argumentação muito forte, começar a colocar ideias materialistas na minha cabeça, será que ele está falando a verdade? Será que o que eu pensei que era não é mais? Isso é resultado da crença. Mas, Valdo, poxa, peraí, mas Jesus, a gente não tem que acreditar em Jesus? Ele pergunta aos discípulos isso. Ele pergunta: vocês creem em Deus? Os discípulos: claro, mestre, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus fala assim: faça a vontade de Deus, que vos diferenciará de Satanás. Porque Satanás também acredita em Deus, só não segue as suas orientações. Então, quando eu falo que eu tenho certeza absoluta da continuidade da vida, além do plano material, eu sei que eu serei responsável pelas minhas alegrias e pelas minhas tristezas quando eu retornar ao plano espiritual. E muitas dessas situações estão associadas ao meu comportamento no meu núcleo familiar. Voltamos a André Luiz. Quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro, O Nosso Lar, eu aconselho que leia, porque é uma riqueza muito grande de informação. E André Luiz, quando ele é recolhido do umbral, é levado para o Ministério da Regeneração, lá nas câmeras de retificação, André Luiz fala assim: mas eu queria ver minha família, porque minha esposa deve estar desarvorada lá com a minha ausência, meus filhos então devem estar perdidos, buscando uma colocação na vida sem a orientação paterna. Eu vou dar um spoiler: lá no final do livro, André Luiz vai na casa dele e vê a família dele, e ele percebe que ele não era nenhuma foto na parede. Ele não era lembrado pela esposa, que teve um outro casamento,
E pelos 3 filhos, apenas uma filha lembrava ele e tocava uma música ao piano por recordar-se do pai. Por quê? Porque a condição dele de marido e de pai era uma condição autoritária, tiranizante. Você lembra da outra existência, que você era escravo lá na Bahia, que tu entrava no couro só porque você olhava para o dono da fazenda? Lembra disso? Não, né? A gente não vai querer lembrar do que a gente fez, do que sofreu ou fez sofrer no passado, porque nós achamos que hoje é que está valendo. Não, hoje é resultado de ontem. Se eu tenho uma família conturbada, se eu tenho uma família que me traz dificuldade de compreensão e de caminhar junto comigo, respira fundo. Não adianta perguntar ao Papai do Céu aonde foi que eu errei, porque se ele resolver dizer, vai dar ruim para a gente. Não adianta eu falar por que eu estou sofrendo, porque também não resolve, porque a lei de Deus ela é justa. Deus é infinitamente bom e justo e misericordioso. Agora, quando eu questiono para que eu tenho um grupo familiar que eu não consigo ser entendido, aí a gente vai ouvir que a doutrina vai ensinar para a gente que é o exercício do perdão e do auto-perdão. Alguém já parou aqui para pensar nisso? Eu tenho que me perdoar dos erros que eu tive, dos erros que eu pratiquei. Eu tenho que me perdoar da minha capacidade de não compreender a minha esposa ou meus filhos. Certa vez eu ouvi de um irmão assim: não pergunte a seus filhos de que eles têm mágoa de você, porque eles falarão. Eles falarão. Dependendo, mas se for adolescente, então, né? Já está tudo aqui no computador, vai imprimir, peraí. Aí vem aquela, lembra da matricial, aquelas folhas contínuas? O troço não para de sair papel. Porque eu tenho que ter a consciência, pela experiência de vida que eu já sou possuidor nessa existência, que eu não acerto sempre. E meus filhos não erram sempre. E muitas das vezes a gente tem essa visão. Nada que esse menino faça me dá certo. E o que você ensinou a ele da vida para que ele aprenda com você os seus exemplos de você dar certo? O que ele fala assim: não, meu pai hoje vai lá para Paulo de Tarso. Aí ele não vem. Por quê? Porque o seu comportamento em casa com ele não estimula ele a vir na casa espírita com você. Sabe? Aí você sai, ele vai no cantinho, ajoelha e fala assim: que ele volte melhor, que ele volte melhor. Por quê? Porque os nossos filhos às vezes estão cansados das nossas tirânicas observações. E eu entendo que o meu filho, porque está com 17, 18, 20 anos, não sabe nada da vida, mas eu tenho um segredo: eles são espíritos imortais tanto quanto você. Eles tiveram inúmeras experiências. Kardec fala para a gente, lá no capítulo 14, que a reencarnação fortalece os laços familiares. O que Kardec está falando? Aquele que hoje, que é meu filho, minha filha, meu neto, meu sobrinho, meu afilhado, já vem de uma trajetória familiar comigo a longas datas. E se está junto comigo novamente, está falando assim, ele já vem com uma plaqueta assim: pai, tenho que mudar alguma coisa, porque da outra vez não deu certo a nossa relação. Ou então nós vamos falar igual aquele desportista, vai ter que me engolir. Só que, quando eu insisto que engula a minha opinião, desculpe a expressão, um pouquinho forte e até nojento, ele vai vomitar lá na frente. E esse vômito que ele vai exercer é cortar relações com você, conosco. E corta no cunho espiritual, não só material, no cunho espiritual. Livro Ação e Reação de André Luiz. Ele conta a história ali de relações familiares que deram um pouco errado. E ele tinha como instrutor no livro o irmão Silas, e como dirigente da colônia espiritual que ele estava agregado naquele momento, o espírito chamado Druso. E ele passa o livro todinho relatando as dificuldades de convivência familiar, de aceitação de decisões que não agradam a um ou outro, e no final do livro ele vai descobrir que Silas era
filho de Druso, que Silas provocou o desencarne de Druso e da madrasta, que foi a segunda esposa de Druso, para ficar com a herança. E eles estavam há 50 anos na espiritualidade, tentando encontrar a madrasta, para pedir perdão. 50 anos. Você está preparada para que as suas condutas de hoje, em relação ao seu filho, à sua esposa, ao seu marido, por mais que doa aos seus sogros, aos cunhados, seja um processo que vai impedir você de ter algo que eu ainda não sei o que é a tal paz de consciência? Já parou para pensar? Filho, me perdoa. Pai tem hora que extrapola, porque muitas das vezes eu confundo o amor por meus filhos com o egoísmo e o orgulho de querer que seja do meu jeito. Filho, ele não é o processo referente a um erro que você cometeu. Filho é uma oportunidade que Deus nos dá de um novo recomeço, de uma nova oportunidade, porque a doutrina espírita não dá uma regra infalível para que a família seja uma família de amigos, de interesse, que vai continuar no plano espiritual. Não tem isso. A instituição família, ela é tão importante para os espíritos, encarnados ou não, é tão importante que Kardec questiona: o que aconteceria com a humanidade se afrouxassem os laços de família? E os benfeitores respondem sinteticamente: o recrudescimento do egoísmo. Se nós desistirmos da constituição familiar, em que âmbito for, se nós desistirmos disso, nós estaremos estabelecendo um sentimento de egoísmo maior, que ainda é muito forte dentro de um plano de prova e expiação. O sentimento de família, ele tem que ser um amparo para que um e outro caminhem. Com facilidade? Nem sempre. Nem sempre. Porque quando nós falamos de um plano de prova e expiação, que nós estamos inseridos nele, quer dizer que por mais que você seja minha amiga, não quer dizer que eu vou conseguir te amar da forma que você precisa. Porque o amor, como está lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, né? O amor não se ensoberbece. Foi Renato Russo não, tá, gente? É Paulo de Tarso mesmo, tá? O amor não se ensoberbece, o amor não tiraniza, ele não se impõe. Isso não é amor, é egoísmo. O amor é aquele amor do pai na parábola do filho pródigo, sabe? Quem de nós está preparado para ser o pai da parábola do filho pródigo? Aonde o filho, na sua altivez, né? Porque você conversar com um adolescente é um caso sério. Não, vem cá que o pai vai falar comigo, já sei, pai. Né? Sabe tudo. Mas quando dá ruim, né? Ah, pai, eu fiz alguma coisa errada. Eu vejo, não ouviu o pai, não ouviu a mãe, não ouviu o irmão mais velho, não ouviu o padrinho, o tio. E na parábola do filho pródigo, o pai não está preocupado em criticar a atitude do filho. Quem está preparado para isso? Não criticar a atitude do filho, só ficar feliz com a possibilidade de acolhê-lo de novo sob suas asas. Jesus fala para assim, num monte assim, olha para Jerusalém, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te abrigar embaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos em noite de chuva. Quem de nós está preparado para abrigar o filho sob nossas asas, quando ele fez tudo ao contrário do que eu orientei? Quem de nós? A proposta é de Jesus. A proposta é de Jesus. Meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Olha que Jesus, o que Jesus diz que o Pai falou. Estava morto e reviveu. Então, enquanto eu quiser impor a minha vontade, eu não tenho uma família. Eu tenho um grupo que eu tiranizo pelas minhas regras. Enquanto eu quiser
ser um tirano, mais eu coloco o meu filho para ir para a rua, para buscar aos amigos. E às vezes o filho fala assim: fulano é mais meu pai do que meu pai biológico. É evidentemente que é uma afirmação um pouco distante da veracidade, porque só tem esse sentimento porque não tem um convívio diário. Mas quando ele quer identificar a figura do pai numa terceira pessoa, porque hoje em dia, na modernidade de hoje, a mãe é pai, o pai é mãe, né? Não tem mais aquela relação específica, restrita, não, tem uma abrangência maior. Mas quando ele procura uma terceira pessoa para que ele possa se sentir à vontade de conversar assuntos que a minha família não quer ouvir, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa constituição familiar. Por quê? Porque eu não consegui cativar nem meu marido, nem minha esposa, nem meu companheiro, nem minha companheira, nem meus filhos. Eu não consegui cativar para o processo daquilo que o Evangelho me orienta: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. O amor que Jesus propõe é o dele. Ainda distante para nós? Sim, mas não fique triste. Queira Deus que tenhamos outra oportunidade reencarnatória, que não tem nada certo. Na outra existência eu resolvo. Onde vai ser? Em que situação vai ser? Essa existência nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, aqui em Copacabana. E se na outra existência eu nasci na Namíbia? Se eu nasci lá na Coreia do Norte? Como é que vai ser? Será que eu vou ter as mesmas possibilidades? Então, novamente, pelo uso da inteligência, vamos tentar mudar agora. Vamos compreender que a proposta de família que a doutrina dos Espíritos nos propõe é uma proposta de relação de amor. Ainda não é de amor pleno, é uma relação de amor. E na relação de amor, lembra na época de namorado? Lembra? Que a namorada atrasava, o namorado foi jogar bola, esqueceu de vir no horário combinado, e tudo se perdoa, tudo se desculpa, um sorrisinho, uma bitoquinha, está tudo resolvido. Por que a gente não pode manter isso? A vida endureceu meu coração. Não. A vida apenas expôs a dureza do meu coração. E nessa dureza eu não consigo continuar cativando aquele ou aquela que eu escolhi para caminhar comigo. Mas não quer dizer que eu tenha que levar de qualquer jeito e levar aos trancos e barrancos, né? Antigamente falava assim: ruim com ele, pior sem ele. Graças a Deus isso mudou. Graças a Deus isso mudou. Porque eram maiores, as pessoas mais infelizes eram a geração, a maioria, a geração dos meus pais. Aonde a mulher, o jovem nem sabe disso, mas antigamente não tinha divórcio, era desquite. A mulher desquitada era execrada na sociedade. Hoje em dia não tem isso. Então vamos nos unir na proposta do amor que nós falamos aqui no início de Maria de Nazaré. Sabe? A proposta de reconhecimento da função de José, o patriarca São José. É um amor de reconhecimento de possibilidades. Eu posso fazer a minha esposa feliz na mesma intensidade que ela pode me fazer feliz, mas eu tenho que querer, porque a doutrina não nos obriga a nada. Que Jesus nos abençoe.